Só um minutinho, vai começar. Gravando. Então, boa noite, pessoal, a todos. Inicialmente, Aline, eu quero lhe agradecer, tá, aqui, pelo convite em participar desse mini curso, trocar um pouquinho de experiência com vocês, trazer um pouco daquilo que eu aprendi durante toda a minha trajetória acadêmica e pós-acadêmica, né, no que diz respeito aí à etno. E hoje, né, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do histórico da etno, algumas definições importantes na etno. Eu também vou falar para vocês alguns métodos e técnicas de coleta que são substanciais para as pesquisas, para coletar esses dados. Vamos falar também um pouquinho da etnoecologia, das sub-áreas, tanto da etnobiologia como da etnoecologia, como que se dá o retorno dessas pesquisas etnobiológicas para essa população que está sendo investigada, e também, né, trazer um pouquinho para vocês aí a respeito das legislações, né, que amparam aí as pesquisas etnobiológicas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, um minutinho. Eu só queria dar um aviso, nós vamos ter um intervalo entre 7h20 e 7h30, tá? 10 minutinhos, e antes ou após o intervalo, nós vamos ter a presença também da professora Odara. Aí eu apresento melhor, tá? E apresento também a professora Carol. Tá? Bom, então todo mundo consegue visualizar aí direitinho, Aline? Me dá aqui um feedback. Sim, tá perfeito. Ah, ótimo. Então, né, como eu já falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre aí alguns conceitos básicos da etnobiologia. E o que eu quero repassar para vocês hoje em relação à etnobiologia é mais um mini curso mais dialogado mesmo, expositivo, onde vocês vão ter o momento de vocês de exporem suas dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aí no chat, que no finalzinho da apresentação, no intervalo, a Aline pode estar fazendo essa filtragem aí dessas informações, tá? Para que depois a gente possa aí debater algumas questões que foram levantadas por vocês, certo? Bom, então, inicialmente, né, os primeiros estudos da etnobiologia, eles datam aí do século XX, tá certo? Então, Clement foi um dos primeiros autores que passou a dividir a etnobiologia em alguns períodos. Então, para ele, a etnobiologia se subdivide, né, ou divide-se em períodos. Então, ele considera que os primeiros estudos etnobiológicos pertenciam aí ao período pré-clássico. Depois desses estudos sofreram um pouquinho mais de avanço, e aí ele passou a designar esses estudos como pertencente aí ao período clássico, e mais atualmente ele julga, né, esses estudos já pertencentes aí ao período pós-clássico. No período pré-clássico, os estudos etnobiológicos, eles objetivavam, né, compreender os conhecimentos de diferentes povos e culturas sobre plantas e animais. O que é que caracterizava, né, esse período pré-clássico? Esses estudos etnobiológicos, eles estavam mais voltados para a descrição dos recursos da fauna e da flora. Então, esses estudos eram essencialmente descritivos, onde esses estudiosos, eles faziam a descrição minuciosa, tá? Tanto de plantas como de animais. Atualmente, essa vertente desses estudos é considerada ultrapassada, tá? Então, os atuais estudiosos, né, os etnobiólogos, eles querem, né, desses estudos, uma abordagem mais voltada para a inter-relação, né, para uma visão mais holística de todos os componentes ambientais, que não se restringe aí, essencialmente à descrição, tá, dessa flora e dessa fauna que foi muito presente durante essa época por esse autor.
O período clássico, ele objetivava, né, os estudos, entender o modo como os seres humanos, especialmente os indígenas, eles dão sentido para o seu ambiente. Então, aqui no período clássico, os estudos etnobiológicos, eles deixaram de ser meramente descritivos e eles passaram a fazer uma documentação mais meticulosa desses dados, principalmente sob a perspectiva étnica, indígena, né, como eles chamavam. E essa perspectiva étnica ou indígena, eles levavam em consideração também as questões dos sistemas de crenças, de costumes. Então, essas características também passaram a se fazer presentes nesses estudos etnobiológicos. Para Clement, o período mais atual dos nossos estudos se enquadram aí no pós-clássico. Esse período pós-clássico, eles objetivavam reconhecer, né, a importância dos povos indígenas, como também não indígenas. Então, eles levam em consideração tanto dados oriundos de comunidades tradicionais, como também de comunidades locais, que mais adiante a gente vai dar a definição desses dois termos, e visava verificar o quê? O conhecimento, tá, dessas populações tradicionais locais sobre as suas práticas aí para a conservação desses recursos biológicos, tá, ou ambientais. Então, foi nesse período pós-clássico aqui que houve o reconhecimento dos profissionais etnobiólogos, que até então não havia, né, esse reconhecimento desses profissionais. Foi onde esses profissionais passaram a atuar mais ativamente e fizeram com que essas comunidades passassem a reconhecer a importância desses conhecimentos que eles detinham, né, que eles possuíam. Então, eles fizeram com que eles reconhecessem essa importância e mantivessem a prática de conservação dos seus saberes, tá certo? Então, essas características ficou muito marcado aqui no período pós-clássico. E uma outra característica muito presente aqui no período pós-clássico é em relação ao retorno desses estudos, porque os trabalhos anteriores, pertencentes ao período pré-clássico e clássico, eles não estavam muito relacionados ao retorno, né, desses dados a essas comunidades investigadas. Então, o pesquisador simplesmente visitava sua área de estudo, coletava os dados e sumia, né, digamos assim. Eles não apareciam mais na comunidade para dar o retorno desses dados que foram levantados, ou para contribuir de alguma forma com essa comunidade, né, trazer um retorno, um benefício para ela. Então, essa característica, ela está muito presente nos estudos etnobiológicos atuais, tanto é que hoje, né, aqui na atualidade, nós somos, né, não obrigados, mas nós somos a todo tempo instigados, né, para a gente trazer algum retorno para essas comunidades, né, porque a gente não pode simplesmente nos apropriar de um conhecimento que é dele e não retornar, né, com alguma contribuição para essa comunidade investigada. Então, essas são as principais características, tá, desse período. Para Hum, que é um outro autor, ele já considera que a etnobiologia ela se divide em 4 fases. Então, a gente observa que há uma diferença desse autor em relação ao anterior, né? Enquanto Clement ele dividia em períodos, né? O Hum, ele já divide em fases. Para a primeira fase dos estudos etnobiológicos, eles estavam marcados pelas mesmas características do período pré-clássico de Clement. Então, esses estudos também estavam voltados para as descrições tanto da flora como da fauna, tá? Não havia muita diferença. Ele denominou de fase, mas as características eram similares. Já na segunda fase, os estudos etnobiológicos, eles visavam compreender como o ser humano se relacionava com os fatores biológicos e físicos. Ou seja, levava-se em consideração não somente fauna e flora, mas também o ambiente físico, tá? Os componentes ambientais. Então, a gente já percebe que da primeira fase para a segunda fase, já houve a incorporação de componentes ambientais nesses estudos. Na terceira fase, os estudos ficaram marcados, né, pela visão holística,
acerca do contexto ecológico. Então, além da descrição e além da introdução dos componentes ambientais, esses estudos também começaram a voltar-se para o uso e o manejo do solo ou do ambiente, né? Então, esses estudos, nessa fase, estavam voltados para esse interesse, né, ou para essa visão mais holística. E a quarta fase, para esse autor, a etnobiologia, ela estava mais atenta às necessidades das comunidades locais, né? Ou seja, a etnobiologia, aqui nesse período, eles deram um pontapé assim, inicial em uma questão que é muito discutida dentro da etno, que é a questão dos direitos de propriedade intelectual. Então, foi nessa fase onde se colocou em pauta realmente essas discussões e eles passaram a dar os devidos créditos a quem realmente merecia, tá certo? O Wolverton, ele já acha, né, que a etnobiologia, ela já está aí na sua fase contemporânea, na sua quinta fase. E essa quinta fase, ela está marcada pela necessidade de ampliação das fronteiras dessa disciplina. O que isso quer dizer? Que os estudos etnobiológicos, eles precisam alcançar novos profissionais, né, que não sejam somente biólogos e antropólogos. Porque quem trabalha com a etnobiologia ou a etnoecologia acha que somente os profissionais biólogos e antropólogos que podem trabalhar nessa área. E não é dessa forma. Até porque a etnobiologia é uma ciência interdisciplinar e transdisciplinar, então ela perpassa aí por várias áreas do conhecimento e existem muitas lacunas que nós profissionais da biologia e da antropologia a gente não alcança, né? Então, existem algumas lacunas que não são preenchidas porque nós não possuímos aquele conhecimento de uma outra área do conhecimento, certo? Então, pelo fato da gente não possuir um determinado conhecimento que é imprescindível ali para aquele estudo, a gente precisa recorrer a outros profissionais que nos ajudem, tá? Aí nessas dificuldades. Então, por isso que há essa necessidade, cada vez mais, de nós estarmos incorporando nesses estudos etnobiológicos outros profissionais de outras áreas. Então, atualmente a gente já tem geógrafos trabalhando na área, nós já temos agrônomos trabalhando na área, nós já temos historiadores trabalhando na área, né? Então, a gente percebe que esses estudos, eles estão carecendo, né, de que novos profissionais eles aí se integrem aos estudos etnobiológicos para nos ajudar, né, aonde a gente não consegue chegar. Bom, pessoal, tá dando só um delayzinho aí na hora de passar os slides, tá certo? Tá demorando passar entre um e outro, então vamos com calma, mas a gente finaliza, tá certo? Então, a gente já falou tanto de etnobiologia, né? O que vem a ser, então, a etnobiologia? Então, primeiramente, nós precisamos entender, né, que a etnobiologia, ela remete a uma união de competências muito diversas, né, que engloba aí várias áreas do conhecimento, sobretudo permeando aí desde o cultural ao biológico, tá certo? Então, baseado nisso, o Posey, em 1987, ele acabou definindo a etnobiologia como sendo o estudo dos conhecimentos e conceitos desenvolvidos por qualquer cultura sobre a biologia. Alves e Albuquerque, 2014, né, eles acabaram definindo como sendo o estudo das interações das pessoas, né, e dos grupos humanos com o ambiente. Então, a gente percebe que já houve aí uma ampliação dessa definição, onde ele incluiu, além dos fatores biológicos, também os fatores físicos, né? Até porque o ambiente, ele leva em consideração o todo integrado, inclusive o homem fazendo parte desse ambiente, tá certo? Então, nessa difícil tarefa de definir, né, um campo do conhecimento tão complexo como é a etnobiologia, ela acaba possuindo aí duas abordagens clássicas, né, predominantemente, que é a cognitiva e a econômica. A abordagem cognitiva, ela
está mais voltada para a psicologia cognitiva, né, onde ela busca aí compreender como que essas populações humanas, elas percebem, classificam e mantêm relações aí com o mundo biológico, né, como que se dá essa inter-relação entre o homem e o mundo biológico. Já a abordagem econômica, ela está mais voltada para o entendimento de como essas populações tradicionais, elas convertem os recursos úteis em os recursos naturais em produtos úteis. Então, eles partem do princípio de que a gente vai lá nessa comunidade, busca esse conhecimento, mas precisamos saber, né, em que esse conhecimento pode contribuir para a produção de algo que seja benéfico para aquela comunidade, tá certo? Então, são essas características que marcam aí cada uma dessas abordagens. Bom, mas além dessas duas abordagens citadas anteriormente, outras abordagens estão sendo incluídas aí dentro dos estudos etnobiológicos, né? Eu trouxe algumas delas aqui para vocês. A etnobiologia evolutiva, que ela estuda a história evolutiva dos padrões de comportamento e conhecimento humano sobre a biota, considerando aspectos históricos e contemporâneos que influenciam esses padrões. Então, são padrões de comportamento humano em que ele pode repercutir positivamente ou negativamente dentro do ambiente na qual ele está inserido. Vamos ter também a etnobiologia ecológica, que estuda as inter-relações entre pessoa e biota, a partir dos referenciais teóricos e metodológicos da ecologia. Então, a base ecológica está muito presente dentro dessa abordagem. Vamos ter também a etnobiologia histórica, que estuda a inter-relação entre seres humanos e biotas a partir de evidências passadas, preservadas em documentos históricos. Vamos ter a etnobiologia médica, que estuda os sistemas médicos tradicionais, a partir do uso, manejo e conhecimento da biota nesses sistemas. Vamos ter também a etnobiologia quantitativa, que envolve o uso de técnicas de estatísticas multivariadas para explorar diferentes aspectos das inter-relações entre pessoas e biota. Vamos ter também a etnobiologia preditiva, que foca a elaboração de modelos quantitativos que permitam predizer o comportamento dos sistemas formados pela inter-relação entre pessoas e biota. E, por fim, vamos ter a etnobiologia urbana, que estuda a relação entre pessoas e biota nos ecossistemas urbanos. Então, vale salientar que, apesar de existir essas várias abordagens aqui dentro da etnobiologia, é interessante que quando a gente estiver desenvolvendo o nosso estudo nessa área, a gente assuma uma dessas abordagens e a defenda. Eu estou utilizando a abordagem tal, baseada no autor tal, e ele diz isso aqui a respeito dessa abordagem. Então, a gente tem que assumir aquilo que a gente está se propondo a fazer dentro desses estudos, tá certo? E qual é o objetivo da etnobiologia? Né? Então, o principal objetivo dela é associar os conhecimentos das ciências naturais aos das ciências humanas, para registrar toda a amplitude de conhecimentos de classificação e de uso dos recursos das sociedades tradicionais. E falando tanto em comunidades tradicionais, né, o que vem a ser, então, essas comunidades tradicionais? De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, por meio do seu decreto número 6040 de 2007, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. É muito comum, também nos estudos etnobiológicos, a gente ouvir, né, o termo local. O termo local, ele é utilizado para indicar de onde as pessoas estão falando e agindo, e também eles são utilizados para tentar mostrar, né, qual o tempo, o lugar e o espaço que essas pessoas manifestam as suas relações, as suas culturas e o seu relacionamento, né, ou a inter-relação aí com
o meio ambiente, tá certo? Então, por isso que em alguns estudos a gente vê essa definição de comunidade tradicional, que está mais voltado aí para um grupo que é culturalmente mais diferenciado, que possui suas características próprias de organização, tá certo? Eles são mais, possuem características que são mais próprias deles, tá certo? Diferentemente da local, que apesar de ter de ser, né, um termo ainda um pouco problemático aí dentro da etno, nem todos os estudiosos reconhecem esse termo, mas ele ainda pode ser utilizado justamente para indicar, né, onde que esses saberes estão sendo manifestados. E o que vem a ser, então, o conhecimento tradicional e o conhecimento local? Né? São experiências e saberes acumulados por um grupo humano em relação aos recursos naturais. Né? Então, essas experiências que eles aprendem, né, ali na sua prática cotidiana, no exercício da sua profissão, é que eles acabam absorvendo esses saberes, e aí eles conseguem, né, com o passar do tempo, transmitir esses saberes acumulados entre as gerações. Então, o conhecimento tradicional, ele está associado a isso, né, ele pode aprender tanto de forma individual, como de forma coletiva, e ele é repassado via oralidade às gerações, né, sucessivas. Então, essa é a definição principal de conhecimento tradicional local, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês os principais ramos da etnobiologia e da etnoecologia. Vale salientar que a etnobiologia e a etnoecologia são áreas dos saberes que não se opõem, pelo contrário, elas se complementam. Eu posso estar trabalhando com a etnobiologia e a etnoecologia de formas aí integradas e vice-versa, sem excluir nenhuma dessas áreas do conhecimento. Então, é interessante que a gente sempre trabalhe nessa perspectiva de não dissociar essas sub-áreas, até porque elas estão intimamente relacionadas umas às outras, tá certo? Então, a etnobiologia é a grande área do conhecimento, e dentro dessa grande área, possui as suas sub-áreas do conhecimento, que é a etnobotânica, a paleoetnobotânica, a etnofarmacologia, a etnomicologia, a etnozoologia. Nós vamos ver que dentro da etnozoologia também possui outras subdivisões dentro da etnozoologia. Mais adiante a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E a grande área etnoecologia, ela se subdivide aí, né, na etnopedologia, etnogeomorfologia e etnoclimatologia. São as principais sub-áreas da etnoecologia. Mas lembrem, como eu falei para vocês, uma não exclui a outra. Então, é mais importante a gente trabalhar elas de formas unidas ou integradas do que a gente dissociar esses conhecimentos, porque elas estão intimamente correlacionadas, tá certo? Por exemplo, na minha defesa de tese, na minha tese, né, melhor dizendo, eu estou trabalhando com a etnoecologia da paisagem. Dentro da etnoecologia da paisagem, eu abordo a etnopedologia, a etnogeomorfologia, a etnoclimatologia, o que não me impede de estar trabalhando com a etnobotânica dentro da etnoecologia. Então, a partir disso, vocês podem perceber, né, que elas estão intimamente correlacionadas. E vários estudiosos têm uma discussão muito grande, alguns separam a etnobiologia da etnoecologia, outros acham que eles devem serem trabalhados de forma integrada, mas eu também, na minha perspectiva, enquanto pesquisa de tese, eu também prefiro trabalhar nessa vertente mais integrativa, tá, desses saberes do conhecimento, do que trabalhar elas de forma isolada. A etnobotânica é uma das sub-áreas da etnobiologia, e ela estuda a relação de culturas viventes com plantas do seu meio, sobretudo em relação ao modo como essas comunidades tradicionais locais, elas percebem, elas classificam e elas gerenciam esses recursos, tanto que fazem parte aí de categoria medicinal, ou alimentícia, ou madeireira, ornamental, artesanal ou místico-religiosa. Sem sombras de dúvida, a etnobotânica, ela consiste na sub-área do conhecimento dentro da etnobiologia que mais concentra trabalhos dentro da etno, tá certo? E o que vem a ser, então, essas plantas medicinais?
As plantas medicinais são aquelas plantas que são utilizadas por uma dada população para ser utilizado aí no tratamento ou na cura de algumas enfermidades, que são as medicinas populares tradicionais, né? A medicina popular. Então, essas espécies, né, de plantas, esses vegetais, eles são muitas vezes aí utilizados para curar ou tratar uma determinada enfermidade. A categoria alimentícia, elas são muito utilizadas por essas populações, como o nome diz, né, são aqueles produtos que são utilizados por eles na alimentação humana, tá certo? Então, está muito relacionado aí à dieta alimentar daquela população investigada. E, além da população humana, tem alguns estudos também que abordam sobre a alimentação de animais. E essa alimentação de animais, a categoria, né, que ela se enquadra, vai ser justamente aí a categoria forrageira, né, os recursos forrageiros. Vamos ter também aí a categoria madeireira, que são aqueles recursos onde as populações utilizam aí para construção de materiais civil, né, que fazem parte aí da construção civil, como também para lenha, para fazer carvão. Então, esses estudos estão direcionados, né, para esses recursos. Vamos ter também aí a categoria ornamental. Aqui na categoria ornamental, essas plantas elas são utilizadas por essas populações por possuírem um caráter mais estético, né? Então, estão mais voltados aí para a beleza cênica daquele local. Vamos ter também as plantas artesanais, que são aquelas plantas que são utilizadas por uma dada população para a construção de artesanatos. Esses artesanatos, muitas vezes, são utilizados como geração de renda dentro desses estudos, ou então que refletem, né, a identidade daquele povo. Vamos ter também as plantas místico-religiosas, que são aquelas espécies que são utilizadas aí no sistema de crendices desses povos, né? Então, está mais relacionado a essa área de crenças e de costumes desses povos. Bom, a paleoetnobotânica, ela é uma sub-área dentro da etnobiologia pouquíssimo estudado, se tem muito pouco trabalho sobre essa área, e ela examina a interação de populações humanas com restos ou vestígios de plantas. Eu fiz algumas buscas de estudos, né, voltados para essa área, está voltados para a dieta alimentar, e também está mais voltado aí para a antropologia, onde se utiliza esses recursos com a finalidade, né, de recurso energético, né, então é para lenha, carvão, e aí envolve um pouco dessa parte da paleoetnobotânica, por ser assim, um estudo muito escasso, né, uma área de conhecimento assim que se tem poucos estudos sobre ele, é muito interessante, até assim para vocês que trabalham dentro dessa área, né, desenvolverem pesquisas relacionadas a esse tema aqui no estado do Piauí, porque é uma sub-área realmente pouquíssimo estudada. A etnofarmacologia, ela visa observar, identificar e avaliar a atividade farmacológica de produtos utilizados nos tratamentos de doenças nos sistemas médicos tradicionais. Então, quem trabalha com a etnofarmacologia está mais interessado em trabalhar com esses vegetais e extrair desses vegetais algum produto ou algum fármaco que seja de interesse aí para cura ou tratamento realmente de alguma enfermidade, né? E a partir desses estudos colocar em pauta a questão da posologia e da frequência e os registros de uso, né? Gente, o que eu tenho para alertar, né, em relação a quem trabalha com a etnofarmacologia? Porque todas as comunidades, todas não, mas assim, grande parte das comunidades que se vai fazer os estudos sobre a etnofarmacologia ou a etnobotânica, que envolve os vegetais aí, né, como objeto de estudo principal, eles relatam muito de que, né, pelo fato
daquele recurso ser tirado da natureza, ele não causa nenhum prejuízo ao ser humano. E não é dessa forma, né, que a gente tem que ver. Então, os estudos etnobiológicos, eles podem estar contribuindo para a gente também alertar essas comunidades, né, esses povos que a gente está trabalhando, do perigo que essas espécies podem estar causando, né, ao ser humano ou quem consome aí esses vegetais. Porque, como nós sabemos, as plantas possuem alguns princípios ativos e alguns deles podem ser tóxicos. Né? Então, dependendo da quantidade, dependendo da frequência de uso desse vegetal, né, ao invés aí de trazer benefícios para a saúde, ele vai estar aí trazendo malefícios. Então, quem trabalha com a etnobotânica e com a etnofarmacologia, é imprescindível que a gente leve essa informação para a população, porque não é o fato dele ser natural que eu posso fazer o uso indiscriminado desses produtos, tá certo? Bom, a etnomicologia se dedica ao estudo do papel dos fungos, no sentido passado da humanidade até o presente. Então, quem trabalha aí com fungos, trabalha aí procurando saber sobre aqueles fungos que são utilizados na alimentação, alguns que também são utilizados na medicina popular, como também alguns representantes aí são utilizados para rituais religiosos, e também alguns aí são utilizados como alucinógenos, né? Porque algumas dessas espécies possuem essa propriedade, né, que podem aí causar algumas alucinações. Então, algumas pessoas também, né, acabam aí fazendo uso desse recurso para essa finalidade. Então, também temos que ter bastante cuidado, porque algumas dessas espécies também são perigosas, né? Vamos ter também a etnozoologia, uma sub-área dentro da etnobiologia. Como eu falei para vocês, a etnozoologia ela ainda se subdivide em várias outras sub-áreas, né? Então, eu trouxe aqui algumas dessas sub-áreas para vocês. Vamos ter aí a etnoictiologia, a paleoetnozoologia, a etnomastozoologia, etnocarcinologia, etnomalacologia, etnoaracnologia, etnoornitologia e a etnoentomologia. Então, a gente pode perceber que é muito amplo, né, os estudos etnobiológicos. Então, nós biólogos, né, que possuímos uma formação muito disciplinar em relação a cada um é mais específico, ou volta-se a mais uma área, é interessante que a gente busque outros profissionais para nos ajudar, né, nas nossas limitações. Então, a partir, né, dessa outra subdivisão da etnozoologia, a gente pode perceber, né, notadamente, a abrangência desses estudos, tá certo? Bom, a etnoictiologia, ela busca compreender o fenômeno da interação entre os humanos e os peixes, englobando tanto aspectos cognitivos quanto comportamentais. Quem detém esses conhecimentos sobre a etnoictiologia são os pescadores artesanais. Os pescadores artesanais, eles detêm aí conhecimento sobre a alimentação desses peixes, os seus processos reprodutivos, os seus processos migratórios. Os estudos etnobiológicos estão focados aí a buscar esses conhecimentos desses pescadores artesanais. É uma das sub-áreas que possui maior número de trabalhos dentro da etnozoologia. Vamos ter também a etnoentomologia, que estuda como os insetos são percebidos, classificados, conhecidos e utilizados pelas populações humanas. Então, dentro da etnoentomologia, os povos, eles detêm conhecimento aí sobre os insetos que podem ser utilizados na alimentação, na medicina, como também utilizados aí em alguns rituais religiosos. Vamos ter também a etnoornitologia, que é um campo de conhecimento que visa estudar e compreender as relações cognitivas, comportamentais e simbólicas entre os humanos e as aves. Trabalhos etnoornitológicos estão voltados para a alimentação, né? Então, as pessoas que têm propriedade sobre as aves procuram saber quais as aves que podem servir de alimento, como também as aves que podem servir para a medicina, as aves que podem servir também para rituais religiosos e também
como adorno, né? Por exemplo, colocar alguma estruturinha em colares, em pingentes, né? Como é que eu digo? Artefatos, né? De forma geral, que são utilizados aí principalmente pelas tribos indígenas, né? Que utilizam aí algumas partes desses animais aí como adorno, tá certo? Mais voltado aí para a confecção de alguns acessórios. Vamos ter também a etnoaracnologia. A etnoaracnologia, ela estuda a interação entre seres humanos e aracnídeos, como, por exemplo, escorpião, aranha, entre outros. Vale salientar que, apesar dos aracnídeos não... quer dizer, apesar da biologia não considerar os escorpiões, as aranhas dentro do grupo dos insetos, né, falando biologicamente, esses seres vivos, eles são considerados, muitas vezes, como insetos no imaginário popular de muitas culturas. Então, pode ocorrer o caso de, por exemplo, você estar fazendo uma leitura de um artigo que retrata sobre os aracnídeos, mas ele está situado aí dentro dos estudos etnoentomológicos, tá certo? Então, a etnoaracnologia, muitas vezes, ela pode ser estudada dentro da etnoentomologia justamente por essa característica, tá? Desses povos de algumas culturas tratarem os aracnídeos como insetos. Isso é muito comum a gente observar. Tanto é que alguns estudos a gente percebe muito o relato ou a descrição desses aracnídeos serem tratados como insetos. Vamos ter também a etnomalacologia, que é o estudo da interação entre seres humanos e moluscos. Quem também detém conhecimento sobre esse grupo de animais são os pescadores artesanais. Eles já têm conhecimento a respeito daqueles moluscos que podem ser utilizados na alimentação e na medicina popular. Vamos ter também a etnocarcinologia, que possui as mesmas características da etnomalacologia. Também são os pescadores artesanais que detêm esse conhecimento, né, onde eles podem ser empregados, tanto na alimentação como também na medicina. Vamos ter a etnomastozoologia, que é o estudo do conhecimento e uso dos mamíferos por populações humanas. É uma sub-área também dentro da etnozoologia, que se tem pouquíssimos estudos. Apenas 9% dos trabalhos em etnozoo enfocam os mamíferos. E quando a gente também está trabalhando com primatas, muitas vezes o estudo da relação entre homens e primatas, que é a etnoprimatologia, ela está inserida aqui dentro da etnomastozoologia, tá certo? E vamos ter a paleoetnozoologia, que também é uma área que carece de muitos estudos. Então, tendo em vista aí que o Piauí, né, ele é bastante rico em termos de sítios arqueológicos, né, então é muito interessante que novos estudos aí, né, eles possam aí serem estudados, né, porque é muito carente, tanto do lado da paleoetnobotânica como da paleoetnozoologia, né, então ambos aí são muito poucos estudados. E o que vem a ser a paleoetnozoologia? Estuda a interação entre seres humanos e animais, a partir dos fósseis encontrados em rochas, pinturas rupestres, entre outros. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a etnoecologia. Como eu falei para vocês anteriormente, a etnoecologia, ela muitas vezes está inclusa dentro da etnobiologia e vice-versa. Então, as definições entre etnobiologia e etnoecologia, elas são muito parecidas, tá certo? Então, é interessante que toda vez que a gente estiver trabalhando com esses estudos etno, que a gente realmente assuma quais dessas grandes áreas do conhecimento a gente está trabalhando. Então, a etnoecologia é o estudo dos conhecimentos, estratégias, atitudes e ferramentas que permitem às diferentes culturas produzir e reproduzir as condições materiais de sua existência social por meio de um manejo apropriado dos recursos naturais. Então, a etnoecologia, ela enfatiza o papel da cognição humana no comportamento humano, apresentando-se como uma ferramenta muito útil aí nos problemas, né, relacionados aí ao manejo, à sustentabilidade e à conservação. Também é definido por Marx 2001 como estudo das interações
entre a humanidade e o resto da ecosfera por meio da busca da compreensão dos sentimentos, comportamentos e crenças a respeito da natureza. Então, a gente percebe que há uma correlação, né, muito forte entre cada uma dessas definições, dessas duas grandes áreas do conhecimento. Dentro da etnoecologia, vamos ter também a etnogeomorfologia, né, que estuda o conhecimento tradicional a respeito dos processos geomorfológicos, levando em consideração os saberes sobre a natureza, os valores da cultura e da tradição local a respeito do modelamento terrestre. A etnogeomorfologia tem como objeto de estudo aí o relevo. Vamos ter a etnopedologia, que estuda o conhecimento de populações tradicionais locais acerca do solo, compreendendo como estas percebem, avaliam, usam e manejam a terra. Também os estudos etnopedológicos estão voltados não somente para as características físico-químicas do solo, né, mas também para o uso e manejo desse objeto de estudo. E, por fim, vamos ter aí a etnoclimatologia, que implica no conhecimento empírico do tempo atmosférico, dos tipos climáticos e dinâmicas sazonais de um determinado local, produto do contato, observação e interação com o meio, né, tendo aí como principal objeto de estudo o clima. Então, a gente percebe que o ambiente, ele é um todo integrado, né, todos os seus componentes ambientais, eles estão interligados. Então, por essa razão, os estudos etnobiológicos, eles adquirem essa característica de ser interdisciplinar, né, por estar conectada com as outras áreas do conhecimento, mas também transdisciplinar, por ele perpassar, né, entre essas outras áreas do conhecimento, tá? Que não seja aí biologia ou antropologia, tá certo? Bom, agora falando um pouquinho sobre os participantes da pesquisa, né? Como que se faz essa seleção desses participantes? É interessante que vocês entendam que essa é uma das principais fases dos estudos etnobiológicos. Como é que eu defino cada um desses participantes? Então, suponhamos que eu estou na comunidade desenvolvendo a minha pesquisa e eu tive um contato duradouro com cada um dos meus participantes. A esse participante eu defino de informante. Então, o informante é as pessoas com as quais se desenvolveu uma relação mais duradoura. Então, quando você for colocar os seus dados dentro dos seus estudos, você vai tratar esses participantes como informante, tá certo? Quem é o meu entrevistado? O meu entrevistado é a pessoa com as quais se manteve contato apenas no momento da entrevista. Então, suponhamos que eu fui fazer uma pesquisa e aí eu tive contato com esse meu participante uma única vez e não tive mais contato com ele. Foi somente um contato ali momentâneo, tá certo? Eu não tive uma relação mais duradoura com esse participante. Então, a esse participante eu denomino de entrevistado. Porque muitas vezes a gente pega os trabalhos etnobiológicos e a gente observa que as pessoas acabam aí utilizando, né, esses conceitos aí de informante entrevistado como se fossem sinonímias, e não são sinonímias, tá, dentro da etno. Então, informante é aquela pessoa que eu mantive um contato duradouro, uma relação mais duradoura com ela, e o meu entrevistado é aquela pessoa que eu tive um contato ali único, momentâneo, certo? Que não se estendeu, não obtive uma relação duradoura. Quem vai ser o meu informante principal ou informante-chave? Informante principal ou informante-chave é a pessoa selecionada dentre todos os informantes para colaborar mais ativamente na pesquisa. E quem é que define, né, o que é o informante principal ou informante-chave? É justamente o pesquisador. Então, de acordo com os objetivos ou os critérios estabelecidos por esse pesquisador, que eu vou chamar de informante principal ou informante-chave. Um exemplo para vocês. Eu estou trabalhando com agricultores tradicionais, certo? E aí, esses agricultores tradicionais faz parte de um universo de toda a minha comunidade, né? Então, dentre todas as pessoas que habitam a minha área de estudo, eu selecionei somente os agricultores tradicionais para trabalhar.
Porque se eu estou trabalhando com ecologia da paisagem ou etnoecologia da paisagem, e eu vou trabalhar diretamente com o solo, quem trabalha diretamente com o solo é o agricultor. Então, por que eu vou entrevistar, por exemplo, uma doméstica, ou um zelador, ou um professor, ou um estudante, qualquer outra pessoa que realize um outro ofício, se ele não trabalha diretamente com o meu objeto de estudo? Compreende? Então, o informante principal, o informante-chave, é definido pelo objetivo ou pelos critérios selecionados pelo pesquisador. Ou então, outro exemplo, você vai trabalhar com plantas utilizadas em rituais religiosos, e você vai para uma determinada comunidade. Então, nessa comunidade, você vai procurar entrevistar quem? Os benzedeiros, né, os rezadeiros, popularmente chamado ali dentro daquela comunidade, porque são essas pessoas que trabalham diretamente com essas ervas, né, com esses vegetais. Então, a gente percebe que ele vai ser o nosso informante principal ou informante-chave, tá certo? E quem vai ser os especialistas locais? Os especialistas locais são pessoas reconhecidas em sua comunidade como excelentes conhecedoras da fauna e ou flora da região. Os especialistas locais, eles são assim, bastante utilizados numa técnica que nós vamos ver mais adiante, chamada de turnê guiada. Esses especialistas locais é uma pessoa que a gente identifica dentro da nossa população, que ele possui muito conhecimento sobre um determinado recurso. E aí, essa pessoa que tem muito conhecimento sobre aquele recurso, a gente convida ele para fazer essa turnê guiada, com o objetivo de validar o nome das espécies que foram citadas durante a entrevista, pelo fato dele reconhecer, né, muito mais a comunidade do que nós, enquanto pesquisadores, eles facilitarem a coleta desse material, né, e também contribuir com outras informações relacionadas ao uso dessas espécies, por exemplo, enquanto a gente está fazendo essa técnica de turnê guiada. Então, esse especialista local é uma pessoa dentro da comunidade que tem notório saber sobre um determinado recurso, tá certo? Então, é muito importante que nós tenhamos em mente a definição de cada um desses participantes. E, a partir dessas definições, a gente saber escolher qual é o melhor a ser selecionado para participar do nosso estudo. E quem é que vai dizer isso? É o objetivo da nossa pesquisa, tá certo? Tá passando, não? Tá. Bom, pessoal, em relação agora ao contato, né, entre pesquisador e pesquisado, existem aí alguns elementos que podem ser utilizados para facilitar, tá, esse contato entre pesquisador e pesquisado. E um desses elementos que é considerado assim, cruciais dentro da pesquisa de etno é o rapport. O rapport é uma palavra francesa que quer dizer criar uma relação. Tá? Essa relação, esse vínculo, ele tem que ser criado, ser assim, bem forte mesmo, esse vínculo, de tal forma que esse nosso possível participante se sinta tão seguro a ponto de repassar todas as informações que a gente precisa para o nosso estudo. Porque se eu não conquistar aquele entrevistado, aquele participante ou aquele informante, eu não vou conseguir as informações que eu preciso para o meu estudo, tá certo? Então, o rapport tem esse objetivo, tá? De estreitar as relações e fazer com que a gente conquiste esse nosso participante, né? E ele nos assegure os dados que a gente precisa coletar, nos dando informações verdadeiras sobre aquilo que a gente está perguntando. E esse rapport, ele pode ser feito de duas maneiras. A primeira forma que a gente pode estar fazendo o rapport é fazendo uma visita prévia à nossa área de estudo. Uma vez visitando essa área de estudo, precisamos reconhecer se essa área ela tem uma associação, ou se ela tem um líder comunitário, ou se tem um representante dentro da comunidade que possa falar por todo mundo. Para quê? Para a gente poder acessar essa pessoa, conseguir falar com ela, expor os objetivos da pesquisa inicialmente para essa pessoa e pedir para ela nos acompanhar, para a gente marcar um encontro
em um dia e horário estabelecido para estar fazendo essa visita à comunidade e assim expor todos os nossos objetivos a todos os membros daquela comunidade, tá certo? Então, a primeira forma de fazer o rapport é de forma coletiva. Eu identifico primeiro um líder daquela área de estudo, um agente de saúde, um líder comunitário, um presidente da associação, e aí, a partir dele, estabelecer uma data e um horário com todo mundo para expor os objetivos da pesquisa. A outra forma que a gente pode fazer o rapport é justamente de forma individual. Como assim de forma individual? Eu, enquanto pesquisador, visitar cada residência de forma individual, me apresentar e apresentar os objetivos do estudo para os meus possíveis participantes. Então, essas são as duas formas que se tem para a gente estreitar as relações, estreitar os vínculos aí com os nossos possíveis participantes. Uma coisa que eu falo muito para vocês, assim, que é substancial. Se vocês não fizerem um bom rapport, vocês não vão conseguir entrar dentro da comunidade e vocês não vão conseguir estabelecer aquela confiança que você precisa com o seu participante e os seus dados, eles serão coletados de forma enviesada. Então, ou você conquista aquele seu possível participante, ou então todos os seus dados, eles não serão tão bons quanto esperado. Então, é uma técnica que todo mundo precisa fazer de tal forma que eles se sintam confiantes em repassar todas as informações que a gente precisa. Quando a nossa área de estudo ela é muito grande, né, conta com um número de participantes muito numerosos, assim, a gente se utiliza de algumas técnicas e procedimentos de amostragem que facilite, né, aí a entrevista com cada um desses participantes, né, para reduzir aí o nosso universo amostral e assim a gente economizar esforço, economizar energia e ao mesmo tempo a nossa amostra seja suficiente, tá certo? Uma dessas técnicas é a técnica de bola de neve. A técnica de bola de neve, ou snowball, ela é utilizada de que forma? Eu vou dentro da minha área de estudo, a partir desse contato prévio com uma liderança ou com um participante inicial que seja de interesse para o meu estudo, eu faço todo o meu roteiro, né, de entrevista com essa pessoa, e após finalizar esse roteiro de entrevista com essa pessoa, eu peço para ele indicar uma outra pessoa que tenha conhecimento sobre aquilo que eu estou trabalhando. Então, essa pessoa inicial indica uma outra pessoa. Quando eu finalizar a minha entrevista com essa outra pessoa, eu peço para ele me indicar uma outra, e assim sucessivamente. Então, assim que ocorre a bola de neve. Essa técnica, ela vai ser indicada até quando as fontes de informações se esgotarem. E como que eu sei, né, que essas fontes de informação, elas se esgotaram? Eu sei quando o nome dos possíveis indicadores, né, indicados, melhor dizendo, quando o nome desses possíveis indicados, eles passam a se repetir. Então, se, por exemplo, eu citei fulano, e eu visitei fulano, e esse fulano já me citou o nome de uma outra pessoa que eu já entrevistei, e isso passar a se repetir, eu já sei que as minhas fontes de informações foram esgotadas. Então, ali eu encerro as minhas entrevistas. Então, a bola de neve se dá por indicação, até se esgotar as fontes de informação, certo? Uma outra técnica que nós podemos estar utilizando é a amostragem do tipo probabilística. A amostragem probabilística é quando os elementos da amostra são escolhidos ao acaso. O que isso quer dizer? Todos os participantes, eles possuem a mesma chance de serem sorteados, tá certo? Em geral, essa amostragem probabilística, né, ela inclui aí a gente se utilizar de algumas fórmulas que fazem esse cálculo, ou então também utilizar sorteios, né? Então, por exemplo, a gente utiliza muito a planilha Excel. Dentro dessa planilha Excel, a gente coloca uma fórmula e a partir dessa fórmula a gente faz um sorteio aleatório, tá certo? E a partir disso, essa fórmula me dá um número X de pessoas que eu preciso entrevistar. E também a gente pode se utilizar ainda de amostragem não probabilística, que não depende de probabilidade, mas sim de características da pesquisa,
Então, aqui também, esses participantes, eles são selecionados, né, por critérios pelo pesquisador. Por exemplo, minha tese de doutorado, eu estou trabalhando com agricultores. Eu sei que uma comunidade X que eu trabalho tem 37 famílias domiciliadas. Dessas 37 famílias domiciliadas, apenas 19 são lavradores e ou agricultores, porque a pessoa que trabalha diretamente com o meu objeto de estudo, que é o solo, né? Então, ele tem mais conhecimento e mais propriedade sobre esse objeto de estudo. Então, eu defino por amostragem não probabilística, por meio de censo, que é o que eu estou utilizando, trabalhar com esses 19 agricultores. Então, você percebe que não há, né, o emprego de fórmulas ou de um sorteio aí aleatório para eu definir quem é a minha amostra, tá certo? Vocês só precisam ter cuidado na hora de selecionar o seu número X amostral, porque ele não pode ser insuficiente. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um estudo em uma determinada área, e essa área tem 50 habitantes, desses 50 habitantes, eu realizo a minha entrevista com 10 pessoas. Vocês acham que essas 10 pessoas representam o meu total? Particularmente, esse total, ele não representa o meu todo, né? Toda a minha área investigada. Não pode os meus resultados, né, se expandir para essa toda a área pesquisada. Por quê? Porque não representa nem 50% do número de habitantes daquela área. Então, tá certo? Vocês precisam tomar esse cuidado de vocês trabalharem sempre com o número X de participante, de tal forma que os seus resultados encontrados possa ser expandido para toda a comunidade, caso vocês não trabalhem com 100% da amostra, tá? Ela tem que ser suficiente, esse X amostral de vocês. Agora a gente vai para outra parte do nosso mini curso, que é a ética profissional, né? Em relação à ética profissional, nós precisamos tomar alguns cuidados ao fazer o rapport. Então, eu selecionei. Karen, querida, Oi. só uma coisa, uma questão. O intervalo a gente combinou de dar 7h20, 7h30, né? Você quer avançar um pouquinho e dar um intervalo depois? Ou você quer parar um pouquinho já? Você que escolhe. Pode ser, a gente pode dar uma pausazinha aqui e continuar depois. Pronto, então fica combinado assim. Eu vou interromper aqui a gravação.